E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você se abra à renovação, você se abra à unção que vem do céu, que vem em nome do Senhor Jesus sobre você, para te libertar de toda opressão. Assim como na Páscoa judaica, as casas foram marcadas com o sangue de um cordeirinho, nós pedimos agora, não de um cordeiro, um animal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como está em Ezequiel 9, o anjo vai marcar com a cruz os eleitos de Deus. Senhor, vai selando cada um desses teus filhos que aqui estão, com a tua cruz redentora, para que estejam selados e protegidos do inimigo, do espírito de morte, que vem assolando os teus filhos, as casas, as famílias. Que o Senhor marque agora, através dos santos anjos, com o sangue do Cordeiro, cada casa, cada janela, cada porta, cada família, mas principalmente a janela, a porta do seu coração, da sua mente. Faça o sinal da cruz na sua fronte, que o Senhor cele com o Espírito Santo a sua mente. Faça o sinal da cruz no seu coração, que o Senhor cele com o seu sangue precioso este coração. Provérbios 4 diz: antes de tudo guarde o coração, e que a cruz do Senhor venha marcar todo o seu ser. Dizemos: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. Quem é como Deus? Ninguém. Segura a cruz de São Bento que você tem agora e diga: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E essa pregação de hoje veio para você, porque o Senhor vai, em nome de Jesus, expulsar toda a opressão do inimigo, vai sair da sua vida hoje, em nome de Jesus. E eu digo isso porque é promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, e você, pela fé, deve acessar essas promessas, tomar posse dessa promessa de Deus na sua vida. Toda a opressão do inimigo vai sair da sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir que você abra sua palavra, sua Bíblia, e vai se preparando, porque Deus está pedindo que o exército de São Miguel assuma uma postura cada vez mais séria com a Bíblia. Nós precisamos ter a Bíblia como nossa melhor amiga, a palavra de vida. Nós precisamos usar essa palavra como arma nos combates espirituais. E na palavra de Deus, no Salmo 33, versículo 18, eu hoje vou dar uma facilitada para você, né? Essa palavra vai aparecer aqui na sua tela. Salmo 33, 18 tem uma promessa de Deus que nós hoje vamos tomar posse dessa promessa. Salmo 33, 18. Vamos ler juntos. Está pronto, irmã? Será? Vamos lá. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se possível, leia mais uma vez. Salmo 33, 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Deus está te dizendo que Ele livra de todas as tribulações o que clama por Ele. Você acredita nisso mesmo? Ou você diz que acredita porque outros falam? O seu coração confia mesmo que a palavra do Senhor é viva e é real na sua vida? Jesus diz muitas vezes: seja feito de acordo com a sua fé. Mas a palavra de Deus não está falando de qualquer um que clama e que é ouvido e que é liberto das tribulações. O Senhor está dizendo que os justos clamam e são libertos de todas as tribulações. Qualquer tribulação, o Senhor está dizendo que Ele vai te dar o socorro, que Ele vai prover, que Ele vai socorrer. Isso é promessa de Deus.
Mas a gente precisa entender o que a palavra está dizendo. Os justos clamam. Os justos. E quem é justo? Se a palavra de Deus diz que até nos anjos do céu ele encontrou mancha. Como assim, irmão? Os anjos têm pecado? Claro que não. Mas quando Deus provou todos os anjos, alguns anjos manifestaram essa mancha. 1/3 dos anjos se revoltou com Deus. Se até os anjos que eram puríssimos, 1/3 dos anjos caiu, quem dirá em nós? Quem é justo aos olhos do Senhor? Se a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos estão privados da glória e da graça de Deus, todos são miseráveis, todos são necessitados, e Jesus diz: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ai daquele que se acha santo, se acha justo, pois não receberá a redenção de Cristo. Ai daquele que diz que não tem pecado, a palavra de Deus na primeira carta de João diz: se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a verdade não está em nós. Mas se nós reconhecemos que nós somos pecadores, Deus aí se manifesta, fiel e justo, para nos libertar dos nossos pecados. Então você já está começando a entender o primeiro passo, para que o Senhor ouça o seu clamor e te livre de toda a opressão, de toda a tribulação. O Senhor ouve os justos. Mas se nenhum de nós somos justos, estamos todos perdidos? Vamos afundar eternamente nas tribulações? Não, Senhor, não, Senhora. De modo nenhum, porque como nós dissemos, Jesus veio para os pecadores, para aqueles que se reconhecem necessitados, na humildade de coração, creem em Jesus e pedem perdão dos pecados, entregam a Ele os seus pecados. E o primeiro passo que o Senhor quer mostrar para você, para Ele te limpar dessa mancha, e a sua oração seja atendida, e você seja tirado desse fogo de tribulação, e vença. Eu não estou dizendo que não vamos passar por provas, mas o Senhor está prometendo que você vai atravessar rios, mares, fogo. Ele passará pela água, eu estarei com Ele, pelo fogo eu estarei com Ele. Você vai vencer qualquer tribulação que você passar, você vai sair vitorioso, e essa tribulação vai servir para a glória de Deus na sua vida. Vai ser uma vitória de Deus na sua vida. Mas o primeiro passo, o Senhor escuta o clamor dos justos e os livra de toda a tribulação. Primeira palavra que o Senhor quer te dizer, como se tornar justo. Capítulo 15 do Evangelho de São João, vou colocar mais uma vez aqui na tela para você acompanhar. Olha só, gente, nós estamos preparando a Bíblia do Exército de São Miguel. Prepara o seu coração, porque nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Vamos facilitar aqui, João 15, versículo 3. Jesus disse nesse capítulo lindo, que ele fala da videira e dos ramos, que ele é a videira e nós somos os ramos. No versículo 3 e no versículo 4, Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Jesus tinha acabado de falar que ele iria podar os ramos bons, e os ramos que não querem dar frutos, que não querem ficar com Jesus, seriam cortados. Mas Jesus está dizendo, pela palavra que eu estou dando para vocês, ao ouvir a palavra, ao acolher a palavra, ao viver a palavra, você está se tornando limpo. João capítulo 15, versículo 3, você está limpo por essa palavra que eu estou te dando. A minha palavra está te tornando justo. A minha palavra está te limpando. A minha palavra está te transformando. Em 2 Coríntios capítulo 3 e no capítulo 4, São Paulo vai dizer assim: o mesmo Deus que disse, faça-se a luz, e tudo foi criado no universo, Ele fez resplandecer a luz de Cristo nos nossos corações.
Quando ele disse no seu coração, faça-se a luz. Quando você teve a sua experiência íntima com Jesus, ele começou a limpar, começou a purificar, começou a dar uma faxina dentro de você. E ao você ouvir a palavra, pois a fé vem da pregação, diz em Romanos 10, ouvindo a palavra, seja lendo na sua Bíblia e anotando, rezando, clamando, seja ouvindo uma pregação, ao ouvir a palavra de Deus, o seu coração vai se purificando, a sua mente vai se purificando. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, diz a carta aos Efésios. Cada vez que você ouve a Sagrada Escritura, cada vez que você lê a palavra de Deus em oração, de coração aberto, a sua mente vai sendo lavada, o seu coração vai sendo purificado e vai ficando limpo. Você leu? Coloca mais uma vez, irmã, essa mesma palavra, para você fixar bem. Vocês estão limpos por essa palavra. Pode colocar. Olha aqui, esse início. Esse limpo é da poda que ele está falando no capítulo todo. Em algumas traduções diz, vocês estão purificados. Jesus está dizendo, você está limpo pela palavra que eu estou falando com você. Você está entendendo isso? Jesus está dando uma primeira promessa. Aliás, a primeira promessa eu disse, os justos clamam e o Senhor livra das tribulações. E agora o Senhor está te mostrando como se tornar justo. Primeiro passo, deixa Ele te limpar, limpar a sua mente, limpar o seu coração. Quem não tem contato com a palavra de Deus está sujo, porque todos nós somos pecadores e andamos todos os dias nesse mundo sujo. Os nossos olhos olham para coisas sujas, nossos ouvidos ouvem coisas sujas. Se não nos alimentarmos da palavra de Deus, pois Jesus mesmo disse, está no Deuteronômio, não é só de pão que o homem vive, o homem precisa se alimentar todos os dias, como o sangue que está na nossa veia, é fruto do alimento material que nós comemos. O sangue da nossa alma vem da palavra que você se alimenta todos os dias. Sem se alimentar da palavra, sua alma está raquítica, o seu coração está sujo, a sua mente está suja. Tudo que você olhar vai ser com um olhar impuro, com um olhar malicioso. Se você não se deixar purificar todos os dias, se alimentando dessa palavra que purifica o seu ser. E estou falando especialmente da purificação da mente e do coração. Uma vez o padre Rufus veio rezar em um jovem que tinha feito pacto de sangue com Satanás. Esse jovem tinha tatuagens em todo o seu corpo, tatuagens feias. Esse jovem tinha feito uma entrega solene ao inimigo de Deus. E quando chamaram o padre Rufus para rezar sobre esse jovem muito forte, o padre Rufus disse, por favor, traga esses seguranças aqui, porque eles vão precisar segurar esse jovem. Por tudo isso que vocês me contaram, vai ser uma oração muito difícil. E o padre Rufus ali pediu que cada um segurasse no braço, nas pernas, cada um num braço, cada um numa perna daquele jovem, porque quando ele fizesse a oração, iria acontecer uma manifestação do inimigo muito forte. Mas o padre Rufus, com toda a sua unção, com toda a autoridade do nome de Cristo, começou a fazer aquela oração de libertação e não aconteceu nada. O padre Rufus foi insistindo, porque ele sabe que o demônio às vezes se esconde e disfarça. Mas o padre Rufus continuou e não aconteceu nada. Ele achou estranho, mas ele insistiu e nada aconteceu com aquele jovem. O padre Rufus disse para o jovem, para todos que estavam ali da Canção Nova, esse jovem está liberto, completamente liberto da influência de Satanás. O que vocês têm feito com ele? E eles disseram, padre, já tem 1 ano que ele teve uma experiência com o amor de Deus e começou a frequentar a Canção Nova. Nós indicamos a ele o caminho da conversão e ele está há 1 ano fazendo a leitura da Sagrada Escritura, meditando, anotando e orando com a Sagrada Escritura. O padre Rufus disse, esse jovem está liberto
por causa da leitura da palavra. Você está entendendo que isso que Jesus disse é real na sua vida? Vocês estão limpos pela palavra que eu vos disse. Se você ouve a palavra todos os dias, algo vai se transformando dentro de você. Às vezes você nem percebe. Uma semente, quando cai na terra, é molhada, é adubada, é cuidada. Ela vai crescendo. Somente se alguém viaja, quando volta, vê que a plantinha já está grande. Mas no dia a dia você não percebe o crescer da semente. Ela vai crescendo e você não percebe. Pois esse jovem, enquanto ele lia, rezava com a palavra de Deus, ele ficou completamente liberto. Mas será que o nosso povo tem lido e meditado a palavra de Deus realmente? Sim ou não? Eu não sei, gente. Graças a Deus, cada rosário que você reza já é meditando o centro da palavra de Deus, que é o Evangelho, que é a vida de Jesus. Isso é o centro, isso já é uma maravilha. Uma vez no exorcismo perguntaram ao demônio, o exorcista perguntou: em nome de Jesus, diga, o que te irrita mais, o Evangelho ou o rosário? E o demônio chamou o padre de idiota, né? Porque ele tem a boca suja, ele fala palavrões e tudo, e disse: é a mesma coisa, seu idiota. Por quê? Porque o Evangelho é a vida de Cristo, é o centro de toda a palavra de Deus. E o rosário é a meditação da vida de Cristo, infância, dores e vitória. E agora também o mistério luminoso, os 3 anos da missão pública. Então ali a meditação do Evangelho, para o inimigo é a mesma irritação, a mesma destruição, o mesmo mal que faz nele, a meditação do Evangelho e a meditação do rosário. Mas você não pode rezar o rosário sem, claro, aqueles que não sabem ler é diferente. E mesmo os que não sabem ler, pedem para o seu filho: leia para mim o Salmo 90, leia para mim o Sermão da Montanha. É importantíssimo que você tenha intimidade com a palavra de Deus. É necessário, porque sem ela você não será purificado, não será justo, e suas orações não chegarão ao céu. É necessário. E eu estava agora no encontro, lá na TV, século 21, inclusive, hoje tivemos uma alegria imensa. Infelizmente, ele não pôde vir aqui, o padre Eduardo Doggett, né? Não sei se eu pronuncio certo, o fundador da TV século 21, que foi o pioneiro, né? Junto com o padre Jonas, começou todo esse trabalho de evangelização, até eles que doaram para a Canção Nova os primeiros gravadores de videocassete e tudo, eles que instruíram a tantos, vieram aqui nos visitar, uma grande alegria hoje para nós. Não pôde ficar à noite, porque tinha um encontro marcado, mas nesses dias que eu estive lá, né, visitei eles, e eles vieram aqui nos visitar. Eu perguntei no momento de pregação, tinham pessoas, né, era um momento online, pela TV e também presencial, e eu perguntei, quando eu pregava, eu citei o livro de Jó, e disse: quem aqui já leu o livro de Jó? Pouquinhas pessoas levantaram a mão. Depois, em outro momento, eu falei sobre Tobias. Quem aqui já leu o livro de Tobias? Pouquinhos levantaram a mão. Quem aqui já leu o livro de Judite? Poucos levantaram as mãos. O Senhor não quer que seja assim na sua vida, porque Ele quer te libertar de toda a tribulação. E quem vai te dar força no coração, na mente, na alma, em todo o seu ser, é a palavra de Deus. Não é uma opção, você precisa da palavra de Deus. Ela é o teu sustento, ela é o teu alimento. E claro, Jesus diz, quando trazem sua mãe e seus irmãos, estão aí e querem te ver. Quem são minha mãe e meus irmãos? Quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Esses sim são meus amigos, meus íntimos, meus irmãos e minha mãe, porque esses estão gerando a mim no coração das pessoas. Quem aqui é general do exército de São Miguel? Levanta a mão. Olha, coloca a mãozinha aí no chat. Quem é general do exército de São Miguel? Sabe o que você está fazendo? Gerando Jesus nos corações dos que você acompanha. Você é mãe de Jesus também.
Você é mãe espiritual, porque São Paulo diz em Gálatas 4,19, todos os dias eu sofro como de novo dores de parto, porque eu gero Cristo em vocês. São Paulo é homem, mas ele se coloca aqui como se fosse uma mãe de Cristo, como Jesus fala no Evangelho. Gera Cristo nas almas. Quem aqui todos os dias chega nessa live e já compartilha, levanta a mão. Você se torna mãe das almas quando você evangeliza. Você gera Cristo. Quantas pessoas mudaram de vida porque acessaram essas lives de oração com o exército de São Miguel e disseram, foi por causa de você que compartilhou esse vídeo comigo. Hoje a minha vida é outra, a minha família é outra, tudo mudou. E foi você o instrumento de gerar Cristo. Mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem ouve e pratica. Como que você vai praticar se você não ouvir primeiro? Foi o evangelho de domingo, Marta e Maria. Marta queria trabalhar e reclamou que Maria não estava ajudando ela. Mas Maria, não é que Maria não queria trabalhar. Maria queria primeiro ouvir o que o Senhor mandasse. Se o Senhor mandasse ela ir para a cozinha, se o Senhor mandasse ela fazer trabalho de escrava, se o Senhor mandasse ela andar 1000 quilômetros, ela andaria, porque ela estava todo ouvidos para o Senhor. Você entende que o problema não é trabalhar, o problema é trabalhar sem antes ouvir o Senhor. Senão você vai ficar como Marta, reclamando, murmurando, chata, irritante, falando mal dos outros, com inveja dos outros. Se você olhar para João, isso é o evangelho de Lucas capítulo 10. Mas se você olhar para João capítulo 12, você vai ver que Marta entendeu o recado de Jesus. Marta agora entendeu que ela precisa primeiro adorar e depois servir. Você vai ver Marta servindo sem reclamar, sem murmurar, sem se agitar, sem falar mal dos outros. Porque quando você primeiro ouve a palavra de Deus, você trabalha bem, você faz tudo bem e você supera as tribulações. A palavra de Deus é o remédio verdadeiro que o Senhor quer dar para você. E o Salmo 1 também, deixa eu ver se eu separei o Salmo 1 aqui para você olhar também. Só um minuto. Vamos ver, Jesus, Maria e José. Salmo 1, está prontinho aí. Pode pôr o Salmo 1, irmã. Tá ok, o Salmo 1. Eu quero ler com você essa outra promessa que o Senhor faz. Olha que maravilha. Se você realmente se debruça na palavra de Deus, olha o que Deus está te dizendo. Isso aqui eu só coloquei um versículo, mas deveria ter colocado o versículo anterior. Aquele que medita dia e noite a palavra de Deus e tem o seu prazer em meditar a palavra de Deus, olha que bonito a promessa. Ele é como uma árvore que está plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz vai prosperar. Tudo que ele faz prospera. Essa palavra é palavra para você. Se você depois ler, olha, nos primeiros versículos, o 1 e o 2, vai dizer, aquele que medita, especialmente o versículo 2, dia e noite a palavra do Senhor, tudo o que você faz vai prosperar. Deus quer te dar essa prosperidade, em todos os sentidos. Prosperidade não é somente dinheiro, não. Eu não conheço alguém mais próspero que São Francisco, que trouxe a riqueza espiritual para o mundo inteiro, até para a igreja. Até o Papa se prostrou e beijou os pés de São Francisco, o pobre dos pobres. Tudo o que você faz vai prosperar se a palavra de Deus guiar a sua vida. Se você não tem intimidade com essa palavra, não adianta. É dar murro em ponto de faca. Não adianta. Quem ouve e obedece a palavra, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Mas esse primeiro passo que eu dei com vocês, é para que você possa acolher essa promessa, de que Deus vai ouvir o seu clamor. Mas para se tornar justo, não basta somente a palavra ouvida. A palavra deve cair no coração e ser praticada. Essa palavra purifica a sua mente. Essa palavra purifica o seu coração. Vai ficando limpo, vai ficando puro,
vai destruindo a malícia, vai destruindo o modo de pensar mundano, vai destruindo o modo de sentir mundano, de seguir muito os sentimentos, de ser escravo dos instintos. Eu senti vontade de trair minha esposa, eu vou trair. Eu senti vontade de fazer isso. Você não é escravo dos seus sentimentos. Você é o Senhor. Deus diz no Gênesis, para o homem dominar as criaturas e não ser dominado pelos instintos carnais. Então, o segundo passo é você purificar não somente a mente e o coração, mas você precisa purificar a sua alma. Pois o pecado fez um rasgão na sua veste batismal, trouxe uma mancha terrível, uma sujeira para a sua alma. Sua alma, quando foi batizada, se tornou como um diamante, que a luz, quando bate no diamante, faz um prisma, né? Quando bate num cristal, faz um prisma com aquelas cores, aquele colorido arco-íris. A sua alma é assim depois do batismo. Porém, quando você comete o pecado, especialmente o pecado mortal, se você não sabe o que é pecado mortal, nós vamos explicar no decorrer desses dias de esclarecimento, não se preocupe, vamos explicar bem direitinho para aqueles que não sabem. Mas quando você comete o pecado, esse diamante fica embotado, essa beleza que Deus colocou na sua alma fica suja e não reflete a glória de Deus. E Deus quer limpar a sua alma. Por isso, o Senhor nos dá essa palavra do Salmo 31, versículo 5. Vamos ler juntos? Olha quantas promessas de Deus você está tomando posse hoje. Vamos rezar com essa palavra. Olha, Salmo 31, 5. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Se você ler o Salmo 31 inteirinho, nas Bíblias protestantes, ou então na Bíblia Jerusalém, que a numeração do Salmo é a numeração hebraica, não é? Então, você vai ser no Salmo 32, se eu não estou enganado. Então, o Salmo está dizendo que quando você confessa, tem coragem de confessar, é a palavra de Deus que está dizendo, você vai sentir um alívio desse peso, você vai sentir um alívio dessa opressão do inimigo. O inimigo não terá legalidade, não terá autorização para te atacar como ele tem atacado. Mas, irmão, os santos não sofreram ataques? Sofreram sim, mas como vitoriosos, não como derrotados. Sofreram e deram a volta por cima. Sofreram as batalhas, porque quem não batalhar está morto. Porque a palavra de Deus diz em Jó capítulo 7, versículo 1, a vida do homem nessa terra é uma batalha. Mas batalhar sem Cristo, batalhar sem confessar os seus pecados, você já está fadado à derrota. Mas se você batalhar com a palavra de Deus que está prometendo, decidir confessar meus pecados, e aquele fardo, os meus ossos estavam doendo, eu estava sentindo peso. Quando eu confessei meus pecados, eu senti o alívio, eu senti o restauro. E não diga que você confessa com Deus diretamente na janela do seu quarto, não. Porque está lá em João capítulo 20, versículo 20, Jesus mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor ressuscitado. E Jesus disse novamente, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Anota essa palavra, João 20, 20. Assim como o Pai me deu autoridade e me enviou para vocês, eu estou enviando vocês para perdoarem os pecados. Olha o que está escrito aqui. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, eles serão retidos. A igreja vem dos apóstolos. A igreja tem 2000 anos. A igreja é uma continuidade ininterrupta de Cristo. Ela não foi surgida nesses dias numa esquina. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja é o próprio Cristo que perdoa os seus pecados. Quando o sacerdote diz, depois de ouvir os seus pecados,
e pergunta: você está arrependido? Você diz sim. Ele diz: pois eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá e não torne a pecar. Não é o Padre, é Cristo através do Padre. Porque Jesus disse: assim como o Pai me deu autoridade, eu dou a vocês. Soprou sobre eles e diz: recebam o Espírito da unção. Quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, porque eu já perdoei na cruz, e vocês transmitirão o meu perdão para eles. Quem perdoa é Cristo. Quando Jesus perdoou aquele paralítico, disseram assim: quem é esse para perdoar pecados? E Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Os fariseus disseram: só Deus pode perdoar os pecados. Para que vocês saibam que é mais fácil dizer: seus pecados são perdoados. Vocês não veem milagre nenhum, né? Acontece na alma. Mas eu vou fazer um que vocês vão ver. Levanta-te, toma tua cama e anda. E Jesus fazendo o milagre, eles viram que Jesus recebeu sim a autoridade de perdoar pecados. João capítulo 20 está dizendo que essa autoridade Jesus deu para os apóstolos e para os sucessores dos apóstolos. Até hoje, os sacerdotes estão perdoando os pecados em nome de Cristo. O Senhor está dizendo que quando você confessa os seus pecados, você é lavado na sua alma. Sua mente e seu coração são purificados pela palavra, mas é preciso a confissão. A palavra gera o arrependimento, a palavra gera uma comoção, mas é preciso que depois de arrependido, você receba o sangue de Cristo através do sacramento. É necessário, com frequência, você se lavar na fonte da graça. Eu lembro de uma mulher, guerreira do exército de São Miguel, começou a acompanhar o exército, rezar conosco de dia e de noite, ouvir as formações, porque aqui você não reza somente. O mais importante é a oração, mas Santa Teresa dizia: oração sem formação, sem autoconhecimento, valha-me Deus. Precisa conhecer a doutrina certa, o ensinamento da igreja, o que a igreja ensina sobre a palavra de Deus, que é um só ensinamento. Não existem 1000, como cada um interpreta do seu jeito, não. Por isso existe o magistério da igreja. E essa guerreira começou a rezar conosco, começou a rezar e fez a preparação para a consagração a Nossa Senhora. E nas formações ela aprendeu que ela estava em pecado mortal. Por quê? Porque ela, quando se casou, ela tinha tido relacionamento antes do casamento, que se chama o pecado mortal da fornicação, o sexo fora do casamento. Mas quando ela foi se casar, ela escondeu esse pecado do padre. E ela contou só outros pecados. O que aconteceu? A confissão dela não era válida. Porque quando você esconde um pecado grave, um pecado mortal, ela disse: eu tive vergonha e não falei para o padre. E a partir desse dia ela comungava e ela confessava. Comungava e confessava. Mas ela aprendeu com o exército de São Miguel que nem a comunhão nem a confissão dela valiam nada. Ela estava em pecado grave todos esses anos, por causa do que ela escondeu naquela confissão. Entende? Esconder um pecado mortal é um sacrilégio, e você fica com o peso do pecado multiplicado. E ela dizia: eu confessava e comungava e não sentia alívio. Eu confessava e comungava e não sentia a presença de Deus. Mas quando ela começou a participar com o exército de São Miguel, fez a quaresma de São Miguel, ela entendeu o porquê, a raiz do problema. Ela precisava contar aquele pecado. Coloca de novo o Salmo 30, irmã. Salmo 30, 31, versículo 5. Confessei afinal o meu pecado, e toda a minha falta eu vos revelei, Senhor. Olha só, então eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri mais minhas faltas, minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Essa mulher sentiu um alívio, sentiu que todo aquele peso que há anos ela carregava e que não saía, eu fui amada, eu fui lavada, eu fui na minha miséria, Jesus morreu pela minha miséria, a culpa caiu sobre ele, Cristo me amou, Cristo por mim se entregou. Então não adianta você ouvir a palavra e não querer colocar em prática, não se arrepender dos seus pecados. E por fim,
Você precisa orar com autoridade. Deus ouve os justos e tira das tribulações e faz vencer as tribulações. Toda a opressão do inimigo vai sair da sua vida, mas você precisa ouvir a palavra com frequência, você precisa confessar os seus pecados com humildade, aí Deus te dá autoridade. Não é você que vai ter medo do diabo, não, é o diabo que vai fugir de você. Por isso, se acontece espírito de briga, de confusão, espírito de pornografia na sua casa, você vai orar com clamor, você vai chamar o nome de Jesus com autoridade, e o demônio será obrigado a bater em retirada. E agora eu começo a entrar nas perguntas que foram feitas. Essa pregação está baseada em várias dúvidas que os guerreiros colocaram na direção espiritual. Então uma pessoa perguntou assim, olha só, o irmão falou, e eu que falei isso na oração de ontem ou anteontem, de não fazer exorcismos em outras pessoas. Como assim? Você não pode fazer exorcismo em outras pessoas. A igreja designa sacerdotes na diocese que podem fazer isso. Você pode fazer oração de libertação. Oração de libertação é pedindo a Deus que liberte aquela pessoa, entende? Senhor Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor mande embora esses espíritos malignos que estão oprimindo essa pessoa que está sofrendo e tal, e tal, e tal. Você está entendendo? Você está falando com Deus, pedindo a Deus que liberte. Agora a oração do exorcista, ele diz assim, espírito imundo, eu te ordeno, vá embora dessa pessoa. Isso nós não temos autoridade para fazer. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus fala que toda a igreja recebeu a autoridade de expulsar o demônio, de ordenar o demônio que ele vá embora, certo? A igreja recebeu a autoridade. Mas irmão, todo batizado não é igreja? É, mas existem critérios. Você lembra da oração de São Bento? A igreja deixa você rezar a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Você dá ordem no demônio, não dá? Retira-te, Satanás. Só que você está mandando ele embora de você. Esse exorcismo você pode fazer sobre você. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Você deve mandar ele embora. Quando ele traz pensamentos ruins, sentimentos ruins, também a oração de Santo Antônio, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Você está mandando o demônio fugir, mas é de você. E também um pai de família, uma mãe de família tem essa autoridade para mandar embora da sua casa, da sua família. Você tem autoridade. Se você está ouvindo a palavra, se alimentando dela, procurando viver e confessando o seu pecado, toda a opressão do inimigo vai sair da sua vida. Promessa de Deus. O Senhor está com os ouvidos atentos ao clamor dos justos e livra dessas tribulações do inimigo. Promessa de Deus. Por isso nós rezávamos, e você deve rezar mandando embora da sua casa. Mas se chega uma pessoa de fora, alguém que está possuído do inimigo, você não pode fazer oração de exorcismo. Depois você leia com calma, porque o nosso tempo já foi. Atos capítulo 19, versículo 13, vai mostrar pessoas que quiseram usar o nome de Jesus para fazer um exorcismo e levar uma surra do demônio. Atos capítulo 19, versículo 13. Você precisa se confessar, precisa estar firmado na palavra e você não pode fazer o exorcismo que não é devido. Pode mandar embora da sua vida e deve, e da sua casa. Mas cuidado, tenha discernimento, porque você não é um exorcista qualificado, enviado pela igreja para rezar nas pessoas, dando ordem ao inimigo. Oração de libertação pode, pedindo a Deus, mas tudo com sabedoria, com acompanhamento dos diretores espirituais. Quero responder nesse finalzinho algumas perguntas que têm um pouco a ver com isso que estamos falando, rapidamente. Eu tenho o último ponto para falar, que alguns demônios só vão embora com esse último ponto. Mas eu quero terminar dizendo, uma guerreira do exército de São Miguel lá no Instagram disse uma palavra muito dolorosa. Irmãos, eu fui abusada pelo meu pai. Olha só, como lidar com uma descoberta estrondosa. Eu descobri que eu fui abusada pelo meu pai.
Que descoberta terrível, às vezes a criança tem um bloqueio, o psicológico bloqueia o passado e ela não sabe. E quando de algum modo descobre a raiz de muitos males na sua vida está ali. Minha irmã, eu quero te dizer que Jesus é a tua cura. A palavra de Deus é o nosso remédio. A palavra diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nas chagas dele, Ele já tomou sobre Ele as suas enfermidades, as suas feridas, esses traumas do passado. Eu te recomendo de você meditar a paixão de Cristo, meditar a paixão de Cristo bem, se esconder nas chagas de Jesus. Quanto mais você meditar na paixão de Cristo, as chagas de Jesus e o sangue de Jesus vão lavando as chagas do seu passado e curando as suas feridas. Você vai com Jesus lá no seu passado e Ele vai te dar força para curar o seu passado. Jesus vai visitar o seu passado e vai curar. E claro que é um processo, né? Mas você precisa entrar no processo dos sacramentos, da palavra de Deus, tudo que nós dissemos. Uma pessoa diz, mesmo rezando o terço, confessando, comungando, eu não consigo sentir a presença de Deus. Um motivo, pode ser que você tenha algum bloqueio, como esses que nós falamos, né? Uma confissão bem feita, perdoar alguém, tirar o rancor do seu coração. Mas outro motivo é que você não deve querer sentir Deus de um imediato. O objetivo primeiro, a gente canta, né? Hoje o meu alvo é te sentir, mas o primeiro alvo é acreditar que Deus te ama. E a palavra que vai fazer crescer essa fé. E nos momentos, especialmente os momentos difíceis, é que você vai sentir esse cuidado de Deus com você. Não se apresse. Peça ao Senhor que na hora certa você tenha uma experiência com Ele. Mas peça, insista. Agora, uma outra pergunta é parecida. A aridez. Por que eu sinto aridez? O que é a aridez? O nosso tempo está muito curto, né? Para, além da pregação, responder, mas eu quero dizer. A aridez, São João da Cruz vai dizer, tem 2 motivos possíveis. Toma muito cuidado. Um motivo, a aridez, é a pessoa rezar e não sentir nada. Às vezes sente até um desgosto, não sente vontade de rezar, sente vontade de sair da oração, né? Você reza, você até quer rezar com o coração, mas você não sente nada, não sente um gosto de estar na capela, de estar rezando o terço, de estar adorando Jesus. Nossa, mas no início da conversão eu sentia, eu chorava, eu me emocionava. Não se apegue a isso. São João da Cruz vai dizer, é um passo de amadurecimento espiritual, que se chama noite passiva, né? A noite dos sentidos passiva. Você tem a noite ativa, não dá tempo de explicar aqui, agora nós vamos ter outros momentos para aprofundar, mas quando você procura crescer espiritualmente, o próprio Deus vai te purificar num período de aridez espiritual. Mas São João da Cruz diz, tome cuidado, porque tem pessoas que estão na aridez não porque estão crescendo, mas porque estão relaxadas com as coisas de Deus. Por causa da tibieza, é o nomezinho que se dá a pessoas que relaxaram com o pecado, relaxaram com a busca da palavra e por isso estão frias na presença do Senhor, né? Então pode ser as duas coisas, você tem que fazer um exame de consciência, qual das duas coisas. E a última coisa, eu acho que basta essas perguntas que eu disse agora, e eu quero terminar dizendo que o 4º ponto, nós vamos falar em outra pregação, em outro momento. Você vai colocar suas dúvidas sobre o jejum. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum, porque existem opressões do espírito maligno que, além da oração com a palavra de Deus, da confissão, da sua autoridade, os discípulos perguntaram, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz, porque existem os tipos de demônios, por exemplo, do alcoolismo, por exemplo, das drogas, que só saem com oração acompanhada de jejum. Mas isso nós vamos explicar em outras ocasiões, como fazer uma forma melhor. Tem o nosso vídeo sobre jejum, já é importante que você veja. Antes de colocar as perguntas no Instagram, veja o vídeo nosso, vou pedir que a irmã coloque no link da descrição, mas depois, o que você não entender do vídeo, você coloque a pergunta lá no Instagram. E eu termino agora pedindo, Senhor, que agora, nesse momento que a Tua presença vai entrar na nossa casa, o Senhor venha cumprir as Tuas promessas, de que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor dos justos.
e que o Senhor nos livre de toda a opressão do inimigo, de toda a tribulação. Senhor, é promessa tua na vida desse teu filho, dessa tua filha, que está aqui para ouvir essa palavra e tomar posse dela na sua vida. Jesus, são muitos filhos e filhas que estão feridos, machucados, oprimidos, que estão tentando deixar esse espírito de pornografia, que estão tentando deixar o adultério, o vício da preguiça, da gula, e tantos pecados, tantas lutas, tantas opressões, tentações da carne que oprimem os teus filhos, opressão de tristeza. Jesus, os teus filhos estão aqui. Pai do céu, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui pedindo o socorro, e a tua palavra promete que o Senhor ouve o clamor dos justos, aqueles que são limpos pela palavra, aqueles que querem se confessar, aqueles que estão humildes diante de vós, Senhor, não sairão de mãos vazias, não sairão de mãos vazias. E esse é o momento do poderoso terço do combate. Nesse poderoso terço do combate, o Senhor vai libertar aqueles que estão de coração sincero, que abrem o coração por uma oração pura, uma oração de criança, e que acreditam no teu poder, Senhor, para libertá-los de toda a opressão que tem perseguido as suas vidas. Pessoas que estão oprimidas com o espírito de morte, de suicídio. Você não sairá daqui do jeito que você chegou. Em nome de Jesus, esses espíritos malignos já estão batendo em retirada. Em nome de Jesus, você mesmo vai tomar posse dessa autoridade que o Senhor te dá pelo seu batismo, pelo arrependimento e pela palavra de Deus. O Senhor já começou a agir em você. E se você acredita, essa é a hora de receber Jesus na sua casa e de receber a libertação que o Senhor preparou para você.